A partir do momento em que você tem uma pressão de competição por preço e qualidade de produto de países periféricos, a gente tem uma mudança de postura do Parlamento Europeu em relação ao uso de agrotóxicos. Não sei se você que está assistindo está vendo o movimento que os agricultores europeus estão fazendo pela mudança da legislação. Essa mudança está indo em duas direções. A primeira, o aumento dos subsídios para que a concorrência por alimentos que vêm de fora do país seja menos severa e, portanto, para que haja uma proteção do mercado europeu contra a invasão de produtos de fora. E o segundo movimento que a gente vê é um movimento de combate à legislação ambiental europeia, porque isso está, segundo os produtores, sufocando, está impedindo que esses produtores ganhem dinheiro produzindo alimento. Eles dizem que a concorrência com países de fora da Europa vai ser desleal porque as leis ambientais estão ficando cada vez mais sérias e severas na Europa. Discutir isso é extremamente importante, principalmente do ponto de vista ambiental, porque isso leva a gente a tentar entender como que a riqueza da Europa foi historicamente gerada e principalmente porque que eles têm medo da invasão de produtos de fora, certo? Então vamos lá. Essa discussão é baseada num artigo de opinião publicado na revista Science essa semana, que está na descrição da live de hoje, em que os pesquisadores da Europa e de fora dela têm apontado para o fato de que as mudanças da legislação ambiental, das legislações ambientais que têm sido aprovadas na Europa nos últimos 10 anos são extremamente preocupantes e podem gerar uma pressão no ambiente que a gente está tentando evitar. Então, em épocas de mudança climática, em épocas em que a gente está sofrendo com as mudanças climáticas, uma mudança de postura da Europa que em 2030 pretendia zerar toda a sua emissão, é extremamente preocupante. E isso está sendo baseado no fato de que os produtores de alimentos que sempre reclamaram na história da Europa e sempre tiveram subsídio e sempre tiveram sustentação baseada no governo e manutenção do preço, mais uma vez estão indo para as estradas e colocando fogo nos carros e fogo nas prefeituras para garantir os seus privilégios. Primeira coisa que a gente precisa falar em relação a isso é que os países do norte econômico, principalmente Estados Unidos e Europa, são historicamente os países que mais poluíram e mais alteraram o ambiente no mundo. Então, se você pegar a história das florestas europeias, por exemplo, a grande parte das florestas europeias foram destruídas para que esses países se desenvolvessem. A gente pode discutir o que é desenvolvimento e o que não é, mas grande parte das florestas europeias já foram destruídas. Além disso, o desenvolvimento industrial desses países foi 100% baseado, e ainda o é, na queima de combustível fóssil, em especial petróleo, gás mineral e carvão em grande parte. O carvão é usado para esquentar as casas, mas ele também foi e é usado para a manutenção das indústrias funcionando. A gente sempre precisa lembrar dessa relação para colocar o peso em quem esse peso tem que ser colocado. Então, o enriquecimento desses países e o acúmulo de renda nesses países está diretamente ligado ao aumento na quantidade de gases do efeito estufa. A grande questão que a gente tem vivido, então, é que muitos desses países começaram na década passada a pressionar países periféricos como o Brasil e os países do continente africano a terem leis ambientais muito severas para frear o desenvolvimento, para frear o aumento das questões ambientais. Então a gente está muito acostumado a ver discursos e posicionamentos na ONU, por exemplo, de países como a França, dizendo que não vão assinar mais acordos com o Brasil se o ritmo de desmatamento da Amazônia não diminuir. A gente que está nesse vídeo
quer que o ritmo de desenvolvimento, de desmatamento da Amazônia diminua. A gente que está nesse vídeo tem consciência de que a gente não pode destruir as nossas florestas e que a preservação do ambiente é fundamental. Só que ao mesmo tempo em que esses países europeus pressionam o Brasil a ter uma postura muito severa em relação às questões ambientais, eles começam por pressões internas a repensar o seu próprio desenvolvimento. Então, a gente tem um documento publicado pelo Parlamento Europeu que vai dizer o seguinte, publicado pelo Parlamento Europeu, ele está na descrição desse vídeo e vocês podem ler se vocês quiserem. Eles falam que o Parlamento Europeu rejeita o extremismo no trabalho com produtos agrícolas, principalmente com agrotóxicos. Então, olha só que interessante. A partir do momento em que você tem uma pressão de competição por preço e qualidade de produto de países periféricos, a gente tem uma mudança de postura do Parlamento Europeu em relação ao uso de agrotóxicos. Então, o que os agricultores europeus, sempre subsidiados, estão fazendo é pressionando a Europa a impedir, a mudar a legislação e permitir um maior uso de agrotóxicos, certo? Ao mesmo tempo em que eles se recusam a comprar produtos brasileiros que têm determinados agrotóxicos. Uma outra coisa que a gente começa a perceber a mudança foi isso daqui, ó. Foi que a União Europeia está voltando a discutir se as áreas de proteção dentro das fazendas são realmente necessárias ou não. Então é muito interessante a gente perceber claramente aqui como um livre mercado que só existe no mercado dos outros, como uma necessidade de proteção ambiental que só existe nos países dos outros, muda de acordo com a maré. E o que os cientistas dizem é que a próxima eleição que vai acontecer para o Parlamento da União Europeia tende a formar uma bancada extremamente importante e relevante da direita, impulsionada pelo dinheiro do agro, que tende a mudar essa legislação e a abrandar essa legislação. Então, a competição que todo mundo fala que deveria existir entre mercados nunca existiu quando a gente está falando de chegada de produtos dos países periféricos na Europa. Sempre existiu da vinda de produtos da Europa, dos Estados Unidos, para os países periféricos e, mais uma vez, essa legislação está sendo alterada a partir do momento em que você tem uma gritaria dos agricultores europeus dizendo que vão ser prejudicados pelas questões ambientais. Então, ao mesmo tempo que a União Europeia se recusa a comprar produtos do Brasil porque a gente não cuida do que é nosso, e a gente tem cuidado muito pouco mesmo, a gente deveria repensar e rever isso, eles estão mudando a própria legislação para favorecer os produtores de alimento, certo? Mas o que eu acho mais interessante dessa história, deixa eu achar aqui, é que a hora que você vai olhar para os dados para ver se os agricultores europeus estão realmente sendo prejudicados, o que a gente consegue perceber é que isso não se sustenta. Então, quando a gente pega os indicadores que vão analisar se nos últimos anos a agricultura europeia ganhou menos dinheiro, isso não é verdade. Então tem mais um documento aqui na descrição da live de hoje que vai dizer que até a choradeira dos produtores europeus é mentira. Que em relação ao resto da sociedade, o agricultor europeu, baseado principalmente em subsídios do Estado, teve um crescimento acima da média. Então ele está chorando mesmo ganhando mais dinheiro. Ele está reclamando mesmo ganhando mais dinheiro. Então o protecionismo europeu
tende a piorar as questões ambientais nos próximos anos por uma pressão política causada pelos agricultores. Então, realmente, liberalismo dos outros é refresco. Quando os países capitalistas do mundo, e aqui a gente está falando de capitalismo real, se sentem ameaçados, eles fazem o que o capitalismo sempre fez. Eles se fecham, eles se protegem, eles fazem cartel e eles destroem quem é menor. Então o que a gente deveria fazer como sociedade é se juntar com quem é perto da gente, fornecer alimento para outras pessoas, falar para esses caras plantarem batata do jeito que eles quiserem, produzirem leite do que eles quiserem, porque a gente não precisa vender para esses caras. O protecionismo dos grandes países, dos países ricos do mundo, sempre existiu e sempre vai existir. E eles sempre vão tentar empurrar a agenda goela abaixo. Então, as questões ambientais são fundamentais. O Brasil precisa ter uma postura muito séria em relação às questões ambientais. A gente precisa parar de desmatar a floresta, a gente precisa diminuir a quantidade de agrotóxicos, nós precisamos revolucionar o nosso campo e deixar de produzir monoculturas na mão de pessoas, de poucas pessoas que ganham muito dinheiro com isso. E isso não tem nada a ver com a Europa. Isso tem a ver com a gente. A gente tem que se parar de se preocupar com os caras, porque eles não estão ligando para a gente. É só protecionismo. É só para garantir a riqueza dos países que exploraram e exploram o mundo há mais de 500 anos. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa cuidar do ambiente por nossa causa. E que se tiver uma pressão capitalismo, uma pressão de mercado, a Europa simplesmente vai fazer o que sempre fez, que é garantir o dela. Então a gente fica se preocupando, a gente fica falando, a gente fica escutando e no final das contas a legislação ambiental deles vai mudar para favorecer os produtores deles. Entender o mundo é super importante, entender a história do mundo é super importante para a gente entender a posição do nosso país no planeta e o que a gente tem que fazer para ter sucesso, para proteger o meio ambiente e para gerar uma vida melhor para quem mora aqui. Porque cada país, porque a França está preocupada com a França, porque a Alemanha está preocupada com a Alemanha, porque os Estados Unidos estão preocupada com os Estados Unidos, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seu comentário. Até a próxima e tchau!